Olá, está começando sua revista matinal cheia de boas notícias. Bem-vindo ao É Manhã, que hoje trata da sua saúde. Cuidar do peso sem fazer muito esforço é o sonho para muita gente. Tá bom que dá um pouco de trabalho, mas o resultado é animador. Comer de maneira correta e fazer exercícios é a combinação perfeita para uma vida saudável. Com o tempo, isso vira um hábito. E aqui nós estimulamos as mudanças positivas, ainda mais quando isso é realmente preciso, como no caso dos diabéticos. Se é necessário mudar, mude, reveja conceitos. Hoje em dia, há alimentos especiais que permitem curtir o doce da vida sem sofrimento. 10 de agosto de 2011. É Manhã, bom dia! Quarta-feira, vamos cuidar da saúde. Lá vão algumas recomendações que funcionam. Comer legumes, reduzir gordura e açúcar e deixar o prato mais colorido, de preferência com bastante verde. Viu só? Mudar a alimentação não é difícil como parece. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida e o seu corpo. Muita gente já fez ou segue uma dieta especial, mas na busca por um padrão estético, tem quem passe do limite e desenvolva até distúrbios alimentares. Por isso, se você quer perder peso com saúde, primeiro procure um médico ou uma nutricionista. Ellie começou a ter problemas com o peso aos 18 anos. E a primeira vez que ela pensou em emagrecer foi para entrar no vestido de noiva. O costureiro falou que o vestido era bonito, mas estava parecendo uma Kombi, porque eu já estava fora de peso. Depois de emagrecer e engordar diversas vezes, ela decidiu procurar uma solução mais saudável do que as dietas drásticas e os remédios. O método que eu usei foi o Vigilantes do Peso. Começou em 2006, então já está em 2011, faz 5 anos que eu estou no peso. Eu já passei por uma gravidez, já voltei no peso. O método é delicioso porque é o método da vida real, você come arroz, feijão, carne, pizza e chocolate. E aí é um método que trabalha com mudança de estilo de vida, então te convida a ser mais saudável, eu consigo encaixar no meu dia a dia, eu gosto, pratico, indico, e foi o método da mudança, assim. Normalmente, quando falamos em distúrbios alimentares, logo vem à cabeça a imagem daquela pessoa que está acima do peso e não consegue emagrecer. Mas tão perigosos quanto a obesidade são a bulimia e a anorexia, onde o paciente também deve buscar a ajuda de um profissional. Geralmente, quando a família percebe o que está acontecendo, ela descobre que isso já vem ocorrendo há uma grande parte de tempo. Então, o paciente muitas vezes já se encontra num quadro de desnutrição, com alterações emocionais, alterações de exames bioquímicos. Então, junto com a parte da nutrição, o apoio psicológico sempre se faz importante. A nutricionista fala que a família é muito importante na hora de perceber alguns problemas com a alimentação. O apoio da família é geralmente importante, porque grande parte das vezes o paciente que já está fora do peso, ele já tem uma autoestima um pouco reduzida. Então, muitas vezes fica com dificuldade de procurar ajuda sozinho, acaba se incluindo mais em casa, quadros depressivos geralmente são associados, então sempre o apoio da família vai ser fundamental. E aqui no estúdio vamos falar mais sobre manter o peso ideal com a psicóloga Joslaine Werner Peitinger. Tudo bem, Joslaine? Bem-vinda ao É Manhã. Pode entrar, por favor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Pois então, problemas alimentares e distúrbios alimentares, eles podem parar no consultório de uma psicóloga, né? Podem e chegam bastante. Porque, infelizmente, nós vivemos hoje uma cultura que valoriza a magreza. E nós, pobres mortais, temos que seguir essa tendência, essa cultura, e muitas vezes temos uma autoimagem dissociada da real. Então, quando as pessoas se veem perante essa diferença, nem todo mundo tem estrutura física. Eu, por exemplo, sou um pouquinho maior. Nunca vou ficar muito magra. Não adianta, nem que eu queira. Só se eu nascesse de novo, né? Aí, tem que me contentar com o que eu tenho, com o peso que eu tenho. Exatamente. E essa que é a chave, né? É nós estarmos de bem com nós mesmas, aceitando e gostando e curtindo o nosso corpo.
Mas muitas vezes o que nós recebemos no consultório não são pessoas assim, porque o que vem no espelho é uma imagem diferente daquela real que elas têm. Ou a imagem que vê no espelho não agrada, não satisfaz. Então vive em busca de uma imagem de perfeição, uma imagem de magreza. Mas a imagem, ela não agrada por um problema de autoestima dessa pessoa. E também por causa da influência que ela tem de padrões de beleza que já foram pré-determinados. Exatamente. E isso, de repente, é o que vai gerar bulimia, anorexia e uma série de coisas que a gente percebe nos adolescentes. Porque elas são super magras e acham que cada vez elas estão mais gordas. Então o espelho delas tem problema. Exatamente. Mas o espelho interno. O espelho interno. Porque, principalmente nas bulímicas e nas anoréticas, o que se constata é exatamente isso. É uma disfunção da autoimagem. Então, não é apenas uma disfunção, um transtorno alimentar. É uma distorção da autoimagem. Então, o trabalho que nós temos que fazer, paralelo ao trabalho dos sintomas de perda de apetite ou de outros sintomas bulímicos, é o resgate da autoestima, é trabalhar muito com a autoimagem, em geral, dessas adolescentes. Porque nós sabemos que tem muitas adultas também que desenvolvem esses transtornos, mas principalmente adolescentes nós temos visto. Joslane, como essas pessoas chegam até o consultório? Por elas mesmas ou trazidas por alguém? Muito difícil elas irem por elas mesmas, porque para elas está tudo certo. É o normal, é o natural buscar essa imagem perfeita com o desenvolvimento dos sintomas que elas fazem. Então, em geral, elas são levadas pela família ou encaminhadas por algum outro profissional da área de saúde, o nutricionista, o médico. Mas a gente pode dizer que isso tudo começa no início da alimentação da criança, né? Já quando a mãe dá um pacote de bolacha para compensar que a criança está chorando, ou então não me incomode, vai brincar. Isso tudo pode começar assim? E começa. Porque o que nós sabemos, assim, que a nossa cultura, apesar de valorizar a estética magra, a beleza da magreza, também é paradoxal porque valoriza muito esse sistema de recompensa. Né? Se você for bem boazinha, eu te dou uma bala. Flipper, né? Vai ganhar sardinha. Se você for bem na escola, eu vou te levar no cinema e depois fazer um lanche. Então tem muito esse sistema de recompensa. Mas esses sintomas têm origem bem mais primitiva. Muito antes, no desenvolvimento da personalidade de cada uma dessas pessoas, lá, né, voltando aos ensinamentos do Freud, lá na fase oral do desenvolvimento, né? Então, vai desenvolver ou não sintomas de anorexia, de bulimia ou do transtorno do comer excessivo, de acordo com como ela passou essa fase oral do desenvolvimento dela. A própria mãe tem que ajudar nisso, né? Não dá para ficar oferecendo comida demais ou falando, como as nossas avós diziam, tá gordinha, que criança saudável, come tudo que tem no prato. Exatamente, né? Não pode deixar nada no prato. E é interessante isso também, o quanto a nossa cultura, né? Não só as avós, mas hoje, né? Uma criança bonita, uma criança saudável, um bebê é um bebê gordinho. Mas uma adolescente tem que ser uma adolescente magrinha. Então, imagina o nó que dá na cabeça das pessoas mesmo, né? Essa cultura que valoriza tanto coisas diferentes. Agora, falando em cultura, também é aquela mania que a gente tem. Vamos marcar de tomar um café? Vem aqui em casa que eu fiz um bolinho. Quer dizer, de uma certa forma, a gente se encontra para comer. Muitas vezes, né? Sempre. E é cultural também isso, né? A gente não marca uma visita. A gente marca um café, a gente marca um lanche, a gente marca um encontro no shopping, na praça de alimentação. Então, isso tudo é muito cultural. E as pessoas que têm problema com isso, é um problema a mais que tem que lidar com esse social muito ligado à oralidade, à alimentação. Mas tem tratamento? Tem tratamento e é importante que a família, os amigos, as pessoas estejam muito atentas aos primeiros sintomas. Porque se esperar pela pessoa mesmo que tem o sintoma, ela não vai se dar conta. Então, a família, as pessoas próximas têm que estar atentas para encaminhar essa pessoa o mais
rápido possível. Seja qual for a situação, seja da obesidade, seja da anorexia, seja da bulimia, quer dizer, todo mundo tem que estar abraçando a causa e evitando que a pessoa cometa excessos. Exatamente, porque o que nós temos visto também, infelizmente, são crianças anoréticas. Então os pais, a escola tem que estar muito atento quando a criança começa a fazer muita restrição alimentar, por exemplo. Não como isso porque não gosto, não como aquilo porque tem gordura, não como aquilo porque o chocolate vai dar espinha. As crianças estão apresentando esses sintomas, esses comportamentos. Então a escola, a família, todo mundo tem que estar muito atento para nós conseguirmos evitar transtornos maiores na adolescência. Joslaine, a gente vai colocar na tela agora seu telefone de contato e e-mail para quem quiser, de repente, tirar alguma dúvida, e agradeço a sua participação aqui na manhã. Muito obrigada, e se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, estamos à disposição nos contatos. Obrigada. A gente conversou com a psicóloga Joslaine Werner Peitinger aqui no É Amanhã. No próximo bloco, nós vamos aprender a decifrar os rótulos dos alimentos e se deliciar com as guloseimas feitas na medida certa para diabéticos. Não saia daí, até já!